que, como eu disse, a gente precisa de Nana, sabe? No nosso dia a dia, nas nossas práticas, e a nossa civilização precisa de divindades como Inanna. E que você possa ser. Então, puxando aí um pouco dessas sensações, a gente sempre gosta muito de ofertar algo, né, para as divindades. E o que você tem costume de ofertar para a Inanna? Tem algo muito específico, principalmente para o pessoal que está assistindo esse vídeo, que está achando incrível, que eu estou achando maravilhoso, e querem começar a fazer um culto, ou querem começar a conversar com a Inanna, ter esse contato. O que oferecer para ela? O que ela gosta? Ah, ela gosta de tudo, assim, quer dizer, tudo. A minha amiga falava no começo, como ela era uma divindade da guerra, eu tinha que colocar a carne no altar. Eu falei, eu não vou colocar carne no altar, eu tenho gato. Vai ser, tipo, vai ser um inferno se eu colocar carne ali. E eu não senti muito essa inspiração de colocar carne, não. Mas a primeira coisa que eu ofereci pra ela foi uma dança. Foi logo assim, depois do meu despertar, me Ai, deu uma ótimo, vontade enorme de ótimo. dançar. Porque, que nem eu falei, tipo, tinham várias coisas dela que conectavam comigo mesma. E eu sempre gostei muito de dança do ventre, dessa questão árabe. Eu sempre tive uma conexão muito forte com isso. E que nem eu te falei, conversando, eu não tenho ninguém na minha árvore genealógica que, que afirme isso. Eu poderia até falar que foi a novela O Clone, mas eu já gostava disso antes do Clone, sabe? Desse lado árabe da Ai, coisa. E aham. a primeira coisa que eu fiz pra ela, assim, foi logo depois do despertar, porque, que nem eu falei, a gente tava no meio da pandemia, isso aconteceu de noite, eu não tinha como ir no mercado comprar coisa, mas eu ofereci uma dança pra ela. Ah, nossa, eu gosto muito disso, assim. Muitas pessoas falam, ah, mas focam muito em comida, né? Porque acaba que é É, mais comida, prático, ah, flor, vou oferecer pedra, uma vela. comida, água, não sei o quê, mas dança, poesia, música, o canto, tudo isso é muito importante na hora de divindades, principalmente divindades que são ligadas a esses aspectos, né? Mas acho que no geral é muito importante a gente se dedicar. É um tempo ali que a gente está se dedicando, que é divertido pra gente, pelo menos eu acho, né? Dançar para uma divindade, ou fazer uma poesia e declamar para uma divindade. E é muito importante isso, então muito legal. E aí, assim, de dia a dia você oferece. Você sempre dança para ela, ou é uma coisa esporádica? Que Eu tipo acho, de. Ali. Não, pode falar. meio que assim, no jeitinho que a gente foi se ajeitando, eu acho que dança ficou uma coisa muito comemorativa. Então, quando a gente tem alguma coisa pra comemorar juntas, eu e ela, a gente dança. Porque isso vem da cultura dela, do povo dela, né? Quando tinha colheita, quando tinha chuva, eles dançavam para agradecer. Tipo, os templos, quando estavam em festa, eles dançavam. Então tem muito essa questão da dança. Mas meu dia a dia, assim, no culto, coisas que eu sempre tô oferecendo é fruta. Aí eu sempre oferto frutas mais doces, mais adocicadas. E frutas de perfume mais doces, tipo morango, que eu tava te falando, só não gosto de morango porque morango estraga muito rápido no altar. Então é bom pra você colocar quando você vai ceiar com a divindade, porque eu também ceio com ela de vez em quando. Eu gosto de fazer banquetes entre eu e ela. Às vezes eu pego um vinho, aí eu fico com uma taça pra mim, outra taça pra ela. Uma coisa que eu tenho no meu altar, e eu sempre deixo, é mel. Porque mel, pra mim, ele simboliza muita coisa. Ele simboliza a fertilidade, ele simboliza é, como se fosse assim, o princípio de tudo, como se o mel fosse, sabe, o espermatozoide de Exato. tudo, sabe? E eu unjo muito a minha cabeça com mel e faço o símbolo dela, um símbolo que eu dediquei E pra ela. E sempre que eu tenho alguma eu coisa pra estava fazer assim, eu complementar. faço isso. O mel, ele tem uma ligação muito forte com esses princípios femininos. O mel e as abelhas, né? Então, faz muito sentido você oferecer mel ao Ainana, é muito bom mesmo. Aí sempre fica lá mel, vinho, às vezes eu coloco cerveja, quando é uma coisa muito comemorativa, porque lá na Suméria eles não tinham vinho ainda, eles tomavam muita cerveja, só que era cerveja de tâmara, não era cerveja de cevada. Uhum. Aí eu coloco muita fruta, muita flor. Você vê que o meu altar ele tem muita flor, é um altar muito floral.
Eu coloco muita flor pra ela e as flores eu vou colocando as cores de acordo com o que eu sinto. Quando eu quero um pouco mais de paz, tranquilidade, eu coloco flor branca. Aí quando eu quero força, guerra, essas coisas, eu coloco uma flor vinho. Aí se eu tô mais um pouco uma coisa mais sentimental, uma coisa mais amor, amizade, eu coloco uma flor rosa. Vela sempre tem vela, porque eu acho que vela é a questão do alimento espiritual, né? É uma forma também da presença estar ali. Eu digo que o vinho é o nosso sangue, é como se fosse o sangue ali, aquele pacto sanguíneo que a gente tem daquilo que corre no nosso corpo. As frutas, elas são o nosso fruto, então a nossa carne, parte da nossa carne. Aí as flores eu associo muito à beleza, as nossas questões externas, a beleza da nossa alma, belezas. Eu vou fazendo assim e é isso que eu vou ofertando. Mas fora isso, eu oferto dança, eu oferto momentos do meu dia, Muito sabe? bom. Momentos de estudo, quando eu vou estudar só pra ela, alguma coisa, eu falo, ó, olha, tô ofertando esse momento. Eu oferto sensações às vezes que eu tenho, tipo, não de ofertar, mas de, digamos que acreditar, sabe? Às vezes alguma coisa muito boa aconteceu, eu tô muito feliz, nossa, obrigado, Deus, por estar me permitindo vivenciar isso, sabe? Então eu tenho tudo isso. Eu oferto muitas imagens que eu faço pra ela, Hum. que é uma coisa que ela me ensinou, que ela mostrou que eu adoro fazer. E é aquilo que eu te falei, né? Que eu tava muito ansiosa no começo com a questão do altar, com a questão das ofertas. E numa das minhas meditações com ela, ela chegou e me falou assim: que a maior oferta, o maior altar que eu podia oferecer pra ela era eu, sabe? Era aquilo que eu era, aquilo que eu tinha. E eu acho que a maior oferta que eu faço pra ela todos os dias sou eu, é a minha vida, é isso. Mas fora isso, tem Com tudo isso. Joia certeza. também eu gosto de colocar às vezes. Porque ela gosta muito de dourado, de ouro, sabe? Ela é uma rainha, ela gosta muito. Então tem algumas joias que eu meio consagrei pra ela, que eu deixo ali pra ela. Ou às vezes quando eu quero pensar nela, eu deixo ali de lado, sabe? Cosmético meu também eu consagrei, ofereci pra ela. Porque foi Perfumes, alguns rituais que eu fiz, tipo, às vezes eu nunca tive problema de autoestima, pra falar a verdade. Mas é bom a gente sempre estar se amando mais, a gente tá mais próximo da nossa própria carne. Então tiveram alguns cosméticos que eu ofertei pra ela, e que quando eu passo no meu corpo eu lembro dela, eu renovo aquele pacto, sabe? De me amar mais, sabe? De me valorizar mais, e querendo ou não, uma oferta que eu fiz pra ela. isso é ótimo. E assim, altas dicas, né? Então, pessoal, olha, já sabem, né, o que fazer para ofertar para a Inanna, se quiserem. Então, vão lá, comecem as práticas de vocês, tá bom? Próxima pergunta é: você já conhecia a energia dessa divindade em outras vidas? Acho que você já falou alguns momentos aqui que sim, né? Até que você não acreditava em reencarnação e depois do culto a Inanna passou a ver isso como algo mais palpável, né? Sim, sem sombra de dúvidas. É, tinha várias coisas que eu não acreditava antes e que era até um pouco egoísta da minha parte, porque a gente meio que, quando a gente não acredita em algo, a gente meio que silencia a fé do outro também, né? A gente desvalida a fé do outro, a gente desvalida a experiência do outro. E sem dúvidas, reencarnação, as sensações que eu tenho de já ter vivido isso, sabe? É o que eu falo pra todo mundo. Eu não uso muito a palavra despertar pra mim. Eu uso a palavra reencontro, sabe? Tem uma música da Anaí. Você conhece a Anaí do Rebelde, do RBD? Tem uma É, música dela claro. que ela escreveu para um ente querido dela que faleceu. E que falava justamente do reencontro dela com esse ente, com essa pessoa. E quando eu tava lá nesse momento de despertar e tudo mais, essa música parou na minha playlist. E era uma música que eu já gostava. E. Só quando eu fui escutar essa música depois, a letra ela casava tanto com o que eu sentia que era surreal. Tipo assim, eu falei, pronto, mais um sinal. Porque a música falava, tipo assim, você é o anjo da minha vida, você se foi, eu te procurei, você não estava ali, mas hoje você volta, você me traz felicidade, eu posso te ouvir, eu posso te sentir, eu sei que você está aqui. E quando eu passei por esse momento de reencontro, aquilo ficou muito forte, muito à flor da pele, sabe? Até com essa música, eu escutava essa música, então eu entendia muito que era uma questão de um reencontro, que a gente já tinha se visto em algum momento, a
a gente já tinha se conectado em algum outro momento e que agora a gente estava se revendo. Por que decidiu cultuar essa divindade? É uma coisa que é muito mais ligada para pessoas que não são filhos mesmo, né? Então, no seu caso, é muito Eu tive nem óbvio o porquê, né? Eu tive a intimação de cara, tipo assim, olha, sou eu quero Exatamente. falar com você. E ela fez isso e é uma coisa que eu odeio, sabe, Ohara? Eu odeio quando alguma pessoa fala assim, eu preciso falar com você amanhã. Me liga depois. Porque aquilo gera uma ansiedade, ó, eu quero falar com você. Você fica com aquela, nossa, será o que eu fiz? Ou quando a sua mãe falava isso, quero falar com você. O que eu fiz? Quando, quando eu vi a minha amiga mandando isso, eu falei, meu, essa mulher me conhece. É essa deusa que é minha mãe, ela me conhece, ela sabe como chamar minha atenção, ela sabe como mexer com o meu psicológico, ela sabe onde ela tem que cutucar. E no que ela fez, assim, eu parei, juro pra você, eu não tava fazendo nada. Mas às vezes não tá fazendo nada não é motivo pra gente parar e dedicar nossa atenção a algo, né? Mas eu parei e falei, Uhum. não, eu vou ver o que essa mulher quer. E ao mesmo tempo, Yohara, é muito engraçado como eu não perguntei pra minha amiga o que a deusa queria. Eu não respondi pra Rafaela o que ela quer falar. É. Eu que fui atrás. Eu que fui atrás. É muito estranho, sabe? Hoje, quando eu volto à conversa, porque eu tenho essa conversa salva no meu WhatsApp, eu olho e, nossa, por que eu não perguntei? Sabe? Porque se fosse qualquer outro sentido da minha vida, tinha perguntado, né? O que ela quer? Sabe? O que ela quer? E eu percebi que não, que na hora mesmo eu já fui atrás e eu já me encontrei, sabe? É muito estranho. Tipo assim, é muito estranho. Porque foi algo, né? Foi algo muito, como é que as pessoas falam hoje em dia? Orgânico. É, Cresceu foi, de maneira muito orgânica. foi muito orgânico. Nossa, é tipo, sabe? E isso é ótimo, porque a gente não tem que ficar sempre esperando as divindades fazerem algo. Claro que algumas divindades elas vão ter mais né, por suas personalidades, mais assim, de sempre estar ali, e outras não, mas a gente tem que fazer por onde também, né? A gente tá lidando com divindades, não tá lidando com qualquer coisa, né? A gente tem que ter esse ímpeto de buscar, de respeitar, de querer saber mais, de entender como é que são de fato as divindades, de conversar. E é a gente que vai ditar isso. Então, E tem coisas é que bem só elas importante. vão falar, tipo, por exemplo, essa minha questão de estabelecer essa conexão, tanto com quem é Inanna, quem é Ishtar. Tipo você, que quando Asset apareceu pra você, falou, meu nome é Asset, sabe? É. É coisas que elas vão chegar em você e vão te dizer, elas que vão chegar e vão falar daquilo. E como é que você vai saber disso? Se abrindo, tendo aquele momento pra ela, indo pra aquele encontro, sabe? Só que eu fico muito chateada quando eu tenho essa visão dela, que eu vejo que essas pessoas têm essa visão dela de que ela é muito. Ela, tipo assim, ela é tão empoderada que chega a ser sem sentimento. Sabe aquela pessoa que é autossuficiente demais e que de tanto ser autossuficiente parece que ela não tem empatia e amor pelos outros. E que eu vejo que às vezes as pessoas falam que, que com essa questão do trabalho ela é uma atividade que exige muito, mas que não é muito fraternal. E comigo é totalmente o contrário. Eu acho ela absolutamente fraternal. Tipo assim, é lógico que eu não posso falar de outras divindades que eu cultuei, porque eu não cultuei nenhuma fora ela, mas eu acho que assim, daquilo que eu vejo de experiência com outras pessoas, eu acho ela muito fraternal, muito próxima, muito doce. Ela é uma pessoa que assim, com você ainda não aconteceu, mas outras pessoas que entraram na minha vida, ela apareceu para essas outras pessoas para agradecer. Que eu falei da Rafaela, ela apareceu para Rafaela para falar com a Rafaela, para agradecer pela Rafaela de ter sido esse canal entre eu e ela. Ela apareceu para outras amigas minhas também para agradecer pelo carinho que tinha por mim. Ou seja, comigo, pelo menos, ela é muito fraternal, tipo assim, eu fico até chateada quando eu vejo as pessoas criarem isso dela de que ela é durona demais, ou sabe? Que ela não tem esse lado, porque ela tem esse lado. Eu acho que bate de novo naquela questão de que, assim, quando as pessoas olham para divindades femininas, e para a mulher no geral, né, como um todo, elas esperam uma coisa. Então, elas esperam que a mulher seja sempre muito doce, dócil, né, e fique sempre ali de braços abertos.
E aí, quando as pessoas recebem e veem divindades femininas que têm muita ação, que elas impõem muito, que elas vão atrás e que elas têm essas ligações com guerra e coisas que até então as pessoas acham que é masculino, é como se elas do nada desassociassem. Bom, se ela é uma divindade que me causa medo, e se ela é uma divindade tão porreta assim, né, que ela vai e faz o que ela quer, então ela não é amorosa e doce e fraternal, né? Só que não, a gente sabe que as coisas não são assim. Então de novo aquela questão de colocar a divindade dentro de caixinha. Então, se a divindade tem um caráter elementar negativo maior, então eu sempre vou achar que essa divindade nunca poderá ser carinhosa comigo, que não é assim, né? Então, é muito falta de conhecimento do que é de fato uma divindade feminina das pessoas. Eu percebo muito isso. Assim. Eu acho que também é muito, não sei se lá, um pouco de analfabetismo funcional, porque assim, no princípio de tudo, Inanna era a deusa do amor e da guerra. E eu acho que as pessoas elas não conseguem linkar amor e guerra e ver que você vai pra guerra muito mais fácil por algo que você ama. Os filhos de Isis, de Aset também, no geral, também são... Perséfone nem se fala, quem é filho de Deus ou deusa cíclica, sabe? Entende muito a questões dos cíclicos. Bem mais até que a gente de Ishtar, porque essa minha amiga, tipo, você vê que ela é tão cíclica que o visual dela muda muito com o tempo. Você vê que de tão cíclica que ela é, de tão Perséfone que ela é, sabe? Coré, Perséfone, Perséfone, Coré. Você vê que a pessoa muda, tudo que tá ao redor, né? Os interesses dela mudam. A gente que é de Ishtar, a gente não muda tanto, mas mesmo assim a gente ainda é cíclico. E uma coisa que eu sempre levo, que eu falo, é que dentro da mitologia dela, quando ela tá na versão do submundo, né? Quando ela tá como rainha do submundo, é quando ela libera magia. É quando ela libera os presságios, ela libera a intuição, é quando ela tá ali aflorada, porque ela tá no reino espiritual, né? O submundo não é o inferno, o submundo é o reino espiritual. Tudo que é espírito, tudo aquilo que não é carne tá ali. E foi no meu submundo, foi quando eu tava vivendo o meu submundo que eu reencontrei ela. Que ela liberou a magia em mim, que ela liberou tudo isso que eu tô sentindo agora. Que é mágico, porque é mágico, sabe? E você vê que, tipo, quando eu li isso, isso foi uma das coisas que eu li, sabe, na mitologia dela, que eu já entendi. E que foi na hora que eu tava chorando. Quando eu vi a importância das figuras, sabe? Que nem eu, que eram homens, mas que tinham essa conexão tão forte com o lado feminino e que misturava a imagem, vi que dentro do templo dela aquilo era sagrado, aquilo fazia parte, aquilo não era escorraçado, aquilo não era esculachado, aquilo não era colocado de lado. Eu também chorei, porque eu me senti aceito, sabe? É você se sentir aceito, você olhar e falar, nossa, tem um lugar pra mim. Nossa, é sobre isso. É sobre isso. Você se sentir bem, você não se sentir um estranho no ninho, sabe? E se você se sentir bem-vindo. É sobre isso. Com certeza. É muito forte. E é incrível você poder levar isso para outras pessoas. E explicar isso, inspirar as pessoas. Porque eu acho que isso inspira muito quando a gente conta essas histórias, as pessoas nos ouvem. Inspira muito as pessoas de que existem possibilidades, né, de divindades que te aceitam realmente do jeito que você é e te estimulam a ser isso, e que talvez o seu caminho seja com uma dessas divindades, talvez você seja filho de uma dessas divindades, e que essas divindades estão aí, que elas não morreram, né, elas ainda são, os nomes delas ainda são muito pronunciados. Então, acho que você diria que a sua maior lição com Inanna foi essa questão do submundo? De compreender o submundo? Eu acho que a minha maior lição com ela foi voltar a acreditar no espiritual. Eu acho que o primeiro de tudo, porque que nem eu falei, eu era muito agnóstica, sabe? Eu era muito de não tem nada. Eu não falava que não tinha nada, mas eu não me encontrava em nada. Então eu acho que a maior lição que ela me trouxe, primeiro foi muito a questão da empatia, dessa empatia espiritual.
Em que, por exemplo, antes eu olhava para uma pessoa que estava incorporando no candomblé, eu achava que era fingimento, sabe? Quando você não acredita de fato naquilo. E hoje eu tenho uma empatia muito maior com essa questão espiritual, com tudo. Por exemplo, a empatia que eu tinha com as questões de gênero, antes, porque faziam parte da minha militância diária, hoje eu tenho nesse campo espiritual porque ela me ensinou isso. Eu não sei te dizer uma maior lição que eu tive com ela, porque eu acho que essa questão do submundo é uma coisa que ela só reafirmou. Porque esse era um conceito que eu já tinha, de que eu sabia que ia ter momentos que eu ia ter que estar triste, porque eu não ia ter que sorrir toda hora, que eu não ia ser a pessoa mais rica do mundo, mas também não era a pessoa mais infeliz. Isso já era um princípio meu de muito tempo, ela só veio para reafirmar. Mas eu acho que, assim, se eu fosse dizer uma coisa que ela resgatou muito em mim, foi a questão da espiritualidade, que era uma coisa que, assim, não existia na minha vida. Não existia isso de sentar, pegar uma vela, meditar, ir lá, dedicar, fazer o culto, dedicar um pedaço do altar, sabe? Eu não tinha isso. Então, um principal resgate foi o resgate da fé. Assim, a fé espiritual. Eu sempre tive fé na vida, sabe? Eu sempre tive fé na vida, fé nas coisas boas, mas esse resgate espiritual de ter a fé na divindade, na figura divina, que era uma coisa que eu era tão desacreditado, sabe? Tão desacreditado. Porque, tipo assim. E se você fosse definir Inanna em uma palavra, como você definiria? Tudo. Tudo. Eu acho que a única palavra que eu consigo colocar ela é tudo. Porque ela é tudo. Ela é mãe, ela é irmã, ela é prima, ela é guerreira, ela é vizinha, ela é amiga, ela é inimiga. Ela é aquela que te dá, mas é aquela que te cobra. Ela é aquela que tá nos momentos ruins e que tá nos momentos bons também, sabe? E nos momentos ruins é aquela que vai te lembrar que você tá ali porque você merece estar ali. Ela vai chegar e te dar aquela lição de pena, sabe? Nossa, que pena, não. Tá aí, agora passa, sabe? Tá aí, agora vai. Então, pra mim, a única palavra que eu consigo definir ela assim é como tudo. Tudo. Eu tô amando. Muito obrigada. Nossa, a gente terminou as Eu que perguntas. fico feliz. E assim, me sinto lisonjeada de estar aqui, de verdade, porque eu sempre fico muito feliz quando vejo uma pessoa tão dedicada e que ama tanto a divindade e as divindades, e o seu amor por Inanna é inspirador. Ah, Nunca se esqueça disso. Com certeza é muito inspirador. Eu ouvindo você falar, eu lembro das minhas situações com Asset, me emociono porque é isso, sabe? Esse feeling que você falou. E isso ninguém tira da gente, ninguém vai tirar da gente. É um amor tão puro e verdadeiro, genuíno, que ninguém vai tirar isso. E é lindo, não tem outra palavra. Então, muito obrigada por ter cedido o seu tempo, por ter vindo conversar comigo, da gente começar essa amizade. E que tudo isso possa crescer, que você, inclusive, possa fazer esse material sobre Inanna. Eu acho que a gente precisa disso, um material em português, pessoas que estejam falando mais sobre ela, cada vez mais sobre essa divindade, que é uma divindade de tirar o fôlego. E que, como eu disse, a gente precisa de Inanna, sabe? No nosso dia a dia, nas nossas práticas, e a nossa civilização precisa de divindades como Inanna. E que você possa ser... que já é, na verdade, a chama de Inanna queimando, né, no mundo, e que possa estar com esse fogo maravilhoso aqui e nos ensinando sobre isso. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui, por dividir seus eu que agradeço. sentimentos. Eu que agradeço, eu fico até assim sem palavras, porque você sabe o quanto você foi importante para mim nessa jornada, em que mesmo que eu não buscasse a validação de alguém, eu buscava o testemunho de alguém que passava pelas coisas que eu sentia. Por mais que eu não tivesse a felicidade de encontrar alguém falando isso que eu falei agora, do convívio com ela, porque tem muita gente que convive e que não fala, que não faz vídeo, que guarda ali pra ela, escreve no, sei lá, no livro das sombras dela e que deixa aquilo ali guardado. Mas eu tive você que falava disso com outra divindade, e mesmo assim eu me associava, mesmo assim eu via, nossa, é muito parecido, esse sentimento é muito parecido, isso que acontece é muito parecido, e eu quero mesmo ser
essa referência para as pessoas, sabe? E eu quero voltar o nome dela à tona, eu quero voltar a falar dela, sabe? Eu quero voltar a mensurar ela. Eu sempre estou falando no meu Instagram, eu sempre estou falando nos meus projetos sobre ela, porque eu prometi isso pra ela, sabe? Eu prometi isso pra ela, de que eu ia divulgar mais o nome dela, de que eu ia falar mais sobre ela. E porque eu acredito que existem pessoas que estavam tão perdidas quanto eu tava naquele momento, tanto com aquele sentimento quanto eu, e que ela pode ser a salvação de tudo isso, sabe? E elas só precisam desse estralo, sabe? Desse momento. E eu fico muito, muito feliz de saber que eu consigo de alguma forma, porque é como eu te falo, essas questões que a gente sente com divindade, elas são muito pessoais, muito particulares. E às vezes eu até fico me perguntando se eu consigo expressar um pouquinho daquilo que eu sinto. Porque a forma que a gente sente é tão, sei lá, é que É, nem as pessoas te perguntam, ai, como é que você sente uma divindade? A gente não sabe dizer como que se sente, porque não é uma coisa física, que é que nem o toque, pronto, que você sente aqui, ó, física. É uma coisa muito, sei lá, é muito de outra forma, sabe? Tem gente que sente energia de um jeito, tem gente que sente do outro, tem gente que escuta, tem gente que vê, sabe? Mas cada um tem o seu jeito e o que eu acho que as pessoas precisam é entender o seu jeito, sabe? Não é porque fulano vê que você vai precisar ver também. Não é porque fulano ouve que você vai precisar ouvir também. Se você tiver que ver o de que ouvir, você vai ver ou ouvir. Mas dá atenção para outras coisas, dá atenção para aquilo que vem na sua mente, para aquilo que vem no seu coração, ou às vezes, por exemplo, para um texto, que um texto pode te emocionar da forma como me emocionou, uma música, sabe, às vezes pode ser uma música de forró, uma música calcinha preta, tá tocando ali no bar do lado da sua casa e que você nunca parou para prestar atenção naquela letra e, mano, aquela letra, aquele momento, fala alguma coisa para você. sim, sim, Sabe? E, sim. assim, é uma coisa surreal, assim. É, é uma coisa surreal. E eu fico muito feliz também de ver quando a gente começou a conversar antes, né? Que já tem um tempo que eu e a Ohara conversa. E antes você meio que não tinha. Você tinha um conhecimento dela, mas aquele conhecimento muito raso, É sabe? muito Tipo assim, eu já bati típico. com o nome dela algumas vezes. É, exatamente. Aí agora não, agora, tipo, ouvir de você, você falando, a gente precisa da energia dela, a gente precisa dela aqui. Pra mim, querendo ou não, já também é uma vitória, sabe? Porque eu ficava no seu pé, fala de Ista, fala de Nani, querendo ou não, a gente vai puxando aquele nome ali pra próximo. E ver você falando isso hoje, nossa, a gente precisa dela, pra mim é uma vitória, sabe? É um pedaço daquilo que eu venho construindo, sabe? Porque se eu pude inspirar uma pessoa que já é tão experiente como você, que já tem um conhecimento, sabe? A voltar a mensurar esse nome, a voltar a falar dessa divindade e olhar um pouco para a história dela, sabe? Mesmo você já tenha o seu caminho, mesmo que seja só para estudar, você já tem o seu caminho. Eu fico muito feliz, tipo assim, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. E Nossa, que muito louco mesmo. lindo, lindo, lindo. Ai, lindo demais. Então, gente, muito obrigada, Maia, Eu que novamente. agradeço, de coração mesmo. Foi uma aula, eu acho assim, uma bela de uma aula. Então, muito obrigada também para você que está assistindo até agora esse vídeo. Espero que tenham gostado, né? E que tirem suas dúvidas, perguntem para Maia, vai estar todos os dados bem direitinho aqui na descrição. E também, se quiserem tirar dúvidas comigo sobre algumas outras questões, enfim, estamos sempre aí disponíveis. Eu posso demorar para responder, mas eu sempre respondo. A Maia sabe disso, É em verdade. algum momento. Mas o conselho gente, conselho final, assim, de tudo. Não falando só da força da deusa, mas o que eu aprendi também com a deusa. Vão atrás. Vão atrás, escutem a Vamos, intuição de vocês, vão atrás, pesquisem. Às vezes no começo vocês vão achar, nossa, caramba, não tem informação. Continua que ela vai te ajudar. Continua que você sim. vai ter uma ajuda, você vai encontrar. Eu no começo eu achava que eu não ia ter mais, e olha hoje o quanto que eu posso compartilhar. E todos os dias ela vai me ajudando, às vezes eu cruzo com um livro. Esses dias eu tava passando em frente a uma banca de jornal e encontrei, sabe, livros sobre a Mesopotâmia. Comprei, li e aprendi um pouquinho mais sobre ela. Então são essas pequenas coisas que vão acontecendo, sabe? E deem valor pra isso. Isso é o mais importante de tudo. Sim, dei valor porque é o que eu sempre falo aqui.
a questão não é a linha de chegada, e sim a jornada. Então, a jornada, cada momento da jornada, ele vai ser muito importante. Então, aproveitem a jornada de fato e busquem isso. Não esperem realmente as pessoas, porque as divindades estão aí, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com elas, de senti-las, de, enfim, cultuá-las. Então, gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Espero que estejam gostando. Um beijo. Fiquem com os Tchau, deuses e tchau.